Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Virou Notícia. Meu nome é Lucas Pinheiro, eu sou seu porta-voz da Maromba Nacional e Internacional. Meus queridos, temos muita novidade. Voltamos à nossa rotina de vídeos diários aqui no Virou Notícia. A gente tava nessa correria de final de semana do Olímpia. Eu tive a oportunidade maravilhosa de acompanhar de perto a preparação, a finalização do Zancanelli lá no Olímpia, lá em Orlando. Tive a oportunidade de acompanhar o evento, de estar ali perto, de ter assento VIP, poder ver ali nas primeiras fileiras do evento do Olímpia, e foi sensacional. Mas nós estamos oficialmente de volta em casa e isso significa que temos muito conteúdo. Começamos o Virou Notícia de hoje, meus queridos. Vitória de Big Ramy. Eu ainda não tinha feito vídeo comentando os resultados do Olímpia 2020 ou 2021, mas a gente vai falar um pouquinho disso, sobre os resultados da categoria Open, cara, porque realmente o motivo pelo qual eu ainda não tinha criado vídeo, além da falta de tempo, é porque eu também, sinceramente, mano, estava um pouquinho decepcionado com com os resultados. Eu esperava muito mais desse Olímpia. Eu criei um hype aqui no canal e falei pra vocês, inclusive, várias vezes que, cara, esse vai ser o Olímpia da história. Esse vai ser o Olímpia mais épico de todos e... putz, na categoria Open realmente não foi. Eu acho que a categoria Open foi a que menos me empolgou de todas. Mas aqui temos, algumas imagens postadas por Dennis James de Big Ramy há 2 semanas e meia antes do Olímpia, né? O Ramy, que é um cara muito fechado durante a preparação, não posta nenhuma atualização do físico. Finalmente o Dennis James soltou pra gente algumas imagens aqui do Big Ramy, de como que ele tava 2 semanas e meia antes do Olímpia. Cara, condicionamento tá bom, tá ok, mas não tá aquelas coisas todas. Eu acho que assim, cara, uma das coisas que a gente mais tá deixando de ver na categoria Open hoje em dia é a condição física, é o condicionamento. Dá pra dizer que o Ramy não estava condicionado no palco? Não dá. Ele estava condicionado. Mas se você for comparar com outras categorias como o Classic Physique, como a 212, que é uma categoria que são categorias com limite de peso, nós vemos físicos muito mais condicionados. E o condicionamento ainda é um pilar importantíssimo do bodybuilding. Eu não acho que ele pode ser totalmente deixado de mão ou mesmo simplesmente ignorado por conta de volume, que ainda é o que vem sendo priorizado e colocado aí no topo da escala, no topo aí dos requerimentos da categoria Open. A gente vê caras como Hadi Choopan, né, com o melhor condicionamento da categoria de longe. A gente vai ver aqui, peraí. A gente vê caras como Hadi Choopan, que na minha opinião eram os mais condicionados do palco, e sinceramente, mano, eu não entendo como no pre-judging, né, nas prévias da manhã, eles não fizeram o último call-out, ou no caso a última comparação, com o Hadi incluído. Se você assistiu às prévias, você vai ver que a última chamada das prévias foi Big Ramy versus Brandon Curry, que na minha opinião estavam um pilar atrás, aí bem distante do Hadi em questão de condicionamento. O que o Hadi ainda realmente fica pra trás é na questão volume, e na minha opinião nem é tanto assim, cara. Eu assim, tenho altíssimas expectativas pro Hadi. O Hadi pra mim era um cara que poderia ter facilmente ganhado esse Olímpia, na minha opinião. Eu gosto demais do Big Ramy, mas eu acho que ele deixou a desejar, especialmente quando a gente compara o físico do Ramy desse ano com o do ano passado, né, cara? Eu acho que o Ramy no ano anterior realmente entrou muito mais condicionado, realmente veio impondo muito mais a posição dele ali no palco, e como todo campeão Mr. Olímpia deve ser, altamente condicionado. Ele tava muito bem condicionado, foi a melhor condição dele no ano de 2020. No ano de 2021 eu já acho que deixou um pouco a desejar, e o Hadi nesse quesito trouxe uma condição extrema. Aqui você pode ver, cara, olha só essa comparação, só isso, serrátil e oblíquo do Hadi fibrando do início ao fim. Se você compara aqui com o do Ramy, nessa posição, né, tudo bem que eles estão em posições diferentes, mas dá pra ver claramente a diferença aqui entre um e outro. Mesma coisa Brandon Curry. O Brandon é um cara que sempre evoluiu ano após ano, mas esse ano eu já acho que deixou um pouco a desejar. Eu acho realmente que Hadi merecia estar aí no segundo lugar, ou até mesmo brigando pelo primeiro, cara. Até mesmo se tornando grande campeão, na minha opinião. Eu acho que isso ainda é algo que tá faltando muito no nosso bodybuilding atualmente, que eu realmente gostaria de ver os caras bem mais condicionados, né, no Olímpia, na categoria Open. Então temos aqui Big Ramy, primeiríssimo lugar, Brandon Curry, segundo lugar, em terceiro lugar, Hadi Choopan. Esse foi o nosso top 3. E nós temos aqui, inclusive, cara, alguns comentários que eu achei bem interessante trazer aqui pra vocês, do Phil Heath, o nosso 7 vezes campeão Mr. Olímpia, onde ele comenta um pouquinho a colocação do Hadi Choopan, e olha só o que ele falou. O Nick Strength and Power, né, que é dono de uns canais de notícias mais incríveis dos Estados Unidos, né, o cara traz notícias aí em primeira mão. Muito do que eu prego aqui no canal, eu me baseio no que eu vejo ele lá, eu sou fãzaço do canal Nick Strength and Power. E aí o que ele fala aqui, eles roubaram meu mano de olhos vendados ainda. Ele deveria estar naquele call-out lá com o Brandon e o Ramy, que é o que eu falei pra vocês das prévias, né, que subiu o Brandon e o Ramy, e o Hadi não foi. Já nas finais, eles trouxeram os 3 novamente, mas ali já tava meio que decidido, e é isso que o Phil Heath fala, O fato dos jurados terem exposto tanto o top 3 na 212 e não aqui, na Open, no caso, é basicamente falando que significa basicamente que o Ramy e o Curry são extremamente dominantes, e eles estão anos-luz na frente do Hadi. E eles definitivamente não estão, ele deixa bem claro aqui. O que ele quer dizer com isso? Que na 212, o top
top 3 foi constantemente comparado. Então eles estavam ali, ó, Kamal, Derek Langsford e o Sean Clarida o tempo todo. Já na Open, eles deixaram o Heide de fora em um certo ponto. Quando geralmente eles deixam um cara de fora e trazem só os dois principais, é porque esses dois principais que estão ali lutando, eles estão, tipo assim, com distância à frente do outro. E não era o caso aqui. Ele até fala, eles claramente não estavam, né? Nós queríamos uma batalha e nós não tivemos isso. Ele até fala, porque esse comentário aqui dele foi antes das finais, né? Ele fala aqui, ó, eles vão fazer um call-out lá na final pra confronto final, mas eles já sabem qual é a decisão. Eles já vão ter a decisão em mãos antes mesmo disso. Ou seja, eles podem até fazer aqueles call-outs todos ali nas finais, compararem os caras, e tem sim, às vezes, algum tipo de comparação quando há uma diferença muito pequena. Mas o fato deles terem chamado só os dois nas prévias já praticamente disse, não, esse é o top 2 e acabou. Então, mesmo tendo trazido o Heide de novo ali pras finals, o que ele quer dizer aqui é que os caras já tinham tomado a decisão e aquilo ali era irrelevante. Aí o Phil Heath falou, o fato de que o Heide não estava naquele último call-out é simplesmente disturbing. Disturbing é tipo assim, perturbador. O cara mais condicionado de longe. Até mesmo Sean Ray continuava falando o tempo todo. Eu continuo olhando toda hora de novo pro Heide. Ou seja, ele olhava pra todo mundo ali no palco e os olhos do cara continuavam voltando pro Heide. Porque o Heide tava muito bom, mano. A condição dele chamava muita atenção. Extração em tudo que é lugar. Ó, até mesmo olhando todos os competidores do lado dele. E todos eles, né, os caras que estavam lá narrando, concordaram que ele tava ficando que ele não ia ficar em nenhuma posição, senão pelo menos segundo lugar. E bum, não chamaram ele no call-out. Estranho. Ó, eu não tô tentando falar nada em relação à decisão dos jurados, mas eu conseguiria facilmente ver o Heide ali e ver que ele trouxe o pacote, ele trouxe o que precisava. E nós, os fãs, precisávamos ter visto uma comparação sólida, ou seja, botado ele ali naquele call-out, né, junto com o top 3. Uma das coisas que a gente viu muito na mídia social aqui nos Estados Unidos foi a galera falando que o Heide poderia vir a ter ADE, ou óleo, ou local, né, qualquer coisa local nos deltoides, porque se você ver aqui, ó, tem uma certa diferença de um para outro. Esse daqui tá claramente, ó, um pouquinho mais redondo, esse daqui tá um pouquinho mais bicudo. Para mim, isso aqui tem mais cara de aplicação inflamada do que qualquer outra coisa, né? Não necessariamente de óleo ou ADE, mas mesmo de esteroides anabolizantes, isso pode acontecer, tá? Eu sinceramente acho que o Heide é um cara que sempre teve músculos extremamente saltados, especialmente nos deltoides. Então eu não acho que seja o caso, e mesmo que venha a ser o caso, eu acho que é muito pouca coisa, que não é nada que você bata o olho e fala, isso aí é ADE. Não, na minha opinião não é o caso, certo? A gente tem que ter em mente, cara, que isso aqui é Olímpia. A gente tá falando dos caras competindo no topo do esporte. E o uso de local, nesse caso, é muito comum, mais comum do que a gente imagina. Só que muitas das vezes é praticamente imperceptível, então a gente não consegue notar. Então, às vezes, uma falhinha ou outra pode fazer com que a gente bata o olho ali e fale, aqui dá pra ver um pouquinho melhor, né? A parte lateral do deltoide do Heide um pouquinho saltada, mas, novamente, nada que, na minha visão, estrague o físico do cara, o que possa ser realmente algo tão influente assim em relação à posição dele, especialmente para tirar ele daquele call-out, né? Heide que tava, ó, extremamente condicionado, dorsais condicionados, de costas aqui dá pra ver ainda um pouquinho do que a gente tá falando, mas ao meu ver, nada decisivo, né? Heide que foi basicamente o campeão da noite, campeão do povo, né? É o prêmio que o Olímpia sempre dá, que é o campeão do povo, onde você lá na hora do evento vai lá no site e vota. E eu sempre falo, mano, ele é campeão do povo por um motivo, cara. O Heide Choopan é o escolhido pela galera. Todo mundo tá vendo que o cara tá ali, que ele merece estar no topo, que ele merece estar em segundo lugar, que ele merece batalhar pelo primeiro lugar, e a galera quer isso, e é por isso que ele ganha esse título. Não é simplesmente porque a galera acha ele gente boa, né? Porque a galera tá vendo o que tá acontecendo. Então, assim, pra mim, Heide Choopan poderia estar em segundo lugar facilmente na frente de Brandon Curry em terceiro lugar, como tinha sido a minha previsão atual em relação à categoria Open. E, rapaziada, uma pausa rápida nesse vídeo pra dar aquela palavrinha pra vocês que vocês não podem deixar de saber. O meu patrocinador, a Adaptogen, tá cheio de promoção e preço top lá no site, tanto pelo Taste Whey quanto pelo Dilapump, que são, né, é o vasodilatador, o whey mais saboroso do mercado, e também o Panic, que é o pré-treino mais potente do mercado nacional. Tá tudo na promoção, usando o cupom NP você naviga 10% de desconto, então dá uma conferida lá no site, vai lá agora, aproveita os combos, aproveita as promoções, usa o cupom NP pra dar aquela moral pro seu mano, ganha um descontão e restocar a sua suplementação de qualidade. Isso, segue o vídeo. Acho que uma das partes mais chocantes, que é a próxima notícia aqui do vídeo de hoje, é a posição de Nick Walker atrás de Hunter Labrada. Cara, assim, né? Nick Walker, na minha opinião, tava um patamar à frente de Hunter Labrada. O Nick não tem um shape bonito, mas ele era um cara que tava bem mais, na minha opinião, condicionado e mais completo que o Nick, que o Hunter, né? O Hunter invadiu ali o top 4. Nick Walker ficou em top 5, mas mesmo assim não foi o suficiente pra Nick. O Nick demonstrou e deixou bem claro que ele tava bem frustrado com isso. Olha, ele até postou aqui, olha essa postagem que ele falou. Ele fala aqui, quinto lugar
pra muitos, seria uma grande conquista. Quinto lugar pra mim é uma derrota. Uma derrota que eu vou garantir, que eu vou treinar esse ano inteiro pra que nunca mais aconteça. Eu sei exatamente o que eu preciso melhorar e eu sei o que precisa ser consertado. Ou seja, Nick Walker, no seu primeiro Arnold Classic, campeão. Nick Walker, no seu primeiro New York Pro, campeão. New York, no seu primeiro Olympia, quinto no mundo. Ele acabou de se tornar o quinto melhor bodybuilder do planeta Terra, cara. Você tem noção do que é isso? E mesmo assim ele tá dizendo que ele se sente derrotado e que ele precisa melhorar. Então assim, o que você acha disso? Você concorda com esse tipo de mentalidade? Eu acho sensacional, eu concordo. Eu acho que, cara, a gente tem que ter pé no chão sim, mas eu acho que as pessoas não podem confundir humildade com simplesmente coragem de fazer o que você não teve coragem de fazer, tá entendendo? Então o cara, ele quer mais, ele quer ir além, ele quer fazer mais. Então ele não tá satisfeito com o que muitos de nós estaríamos satisfeitos. Como é que você acha que alguém se torna legendário? Como é que você acha que alguém se torna o cara que, tipo um Elon Musk da vida, que tá mandando uma nave pra Marte com não sei quantas pessoas, que é o cara que construiu que começou a Tesla, que, mano, o cara tem que ser diferenciado, ele tem que pensar além, ele tem que querer mais. Eu acho que o Nick é um cara diferenciado nesse sentido. Ele quer se destacar, ele quer mais. Então o que pra gente seria sensacional, pra ele não é. E pra finalizar o quadro de notícias de hoje, eu queria botar essa mensagem aqui pra vocês. Eu queria botar essa notícia aqui pra vocês. Rafael Brandão, ele fez essa postagem aqui, a atualização do nosso querido Rafa, dizendo: condicionamento está vindo. Mass with class, que significa músculos com classe. Eu acho sensacional isso aqui, cara, porque isso é o que a nossa categoria Open precisa hoje em dia. A Open sempre vai ser freak, mas se você conseguir trazer o freak com a estética, você tá simplesmente se tornando um destaque. E eu acho que o Rafa tem tudo pra ser o futuro da categoria, né? A gente sabe o que o Rafa precisa e a gente sabe que ele tem trabalhado super duro pra isso. O Rafa, que é um cara que teve o último ano como um dos anos mais difíceis da vida dele, ele enfrentou vários problemas, né, que não compensa a gente ficar falando sobre aqui, mas ele enfrentou vários problemas e mesmo assim conseguiu superar todos eles e tá aqui batalhando e vai subir no palco daqui a alguns dias pra representar a gente novamente. Olha que físico incrível e condicionado que ele tá. E olha que treta que deu aqui no post dele. O Rafa postou essa atualização, obviamente deu aquela viralizada básica, 100 mil likezinhos, mais de 1000 comentários, começando pelo comentário de Jay Cutler, que já diz aqui, ó, on point, tá no ponto certo, né? Felipe Franco, Sadiq, Horst, Capial, Diogo Montenegro, né? Toda a galera aqui, ó, comentando. E uma coisa que chamou a atenção, Ian Valier. O Ian postou aqui, ó, pra quem não sabe, o Ian Valier, atleta que ficou em 7º lugar no Mr. Olympia esse ano, também coach de Chris Bumstead, postou o seguinte: amei esse visual, love this look. E é claro que não poderia ter deixado de dar uma treta aqui embaixo, né? O Michael Criso, bota a foto do Michael Criso aí na tela, editor, pro pessoal ver quem eu tô falando, só pra gente não perder o raciocínio aqui. Ele fez uma postagem e deletou depois. Graças a Deus a gente tem os nossos queridos BRs, né? Vocês que não deixam nada passar. E o cara já falou aqui, ó: ô bro, por quê? O cara simplesmente veio e comentou, ó, o Ian deletou, o Michael Criso deletou o comentário dele, aí depois ele até fala aqui, ó: é minha opinião, por que você marcou o cara? A gente vai já entender o que ele falou aqui. Aí o Ian Valier veio aqui, ficou curioso, né? O que esses caras estão falando, velho? Aí o Ian falou, ó: o que ele falou? Esse cara aí deletou o comentário dele. Aí o cara falou embaixo: ele te ofendeu de graça, bro. Esse cara é um covarde. Aí o Ian disse o seguinte: esse cara tá ficando chateadinho só porque ele consegue ganhar. Ele só consegue ganhar os shows da FBB Elite, que ninguém dá a mínima. Todo mundo só fala sobre a FBB Pro League. Ou seja, ele tá dizendo que o cara tá com dor de cotovelo porque ele é campeão da FBB Pro League, né? Do Arnold lá, que é a maior competição da FBB Pro League. E que ele tá com dor de cotovelo porque ninguém tá nem aí, mano. Tipo, ninguém fala sobre essa outra federação, querendo ou não, o pessoal fala só da FBB Pro, né? Da nossa federação do bodybuilding, que tem o Olympia, o Arnold Classic Ohio, enfim. E aí, o cara até disse aqui, ó, o que ele falou. Eduardo falou, ele foi o cagueta da história. Ele falou assim, ó, que o cara disse o seguinte: é isso que é bodybuilding, proporção, simetria e beleza, coisas que você não tem. Michael Criso deu aquela patada aqui no Ian Valier, né? Elogiando o Brandão, mas dando aquela patada desnecessária no Ian Valier. O Michael Criso, que é um cara que treta muito com a galera da FBB Pro. Eu acho que é um cara que fala demais. Eu acho que se você é um falador dessa forma, você tem que pelo menos provar o seu ponto, vir aqui na nossa federação e derrotar a galera que você tá falando mal. Porque afinal de contas é muito fácil falar e nunca subir com os caras, né? Então é isso, manos. A atualização do Brandão acabou dando uma tretinha aí nos comentários, porque tudo que é bom dá repercussão na internet, a gente já sabe como é que é. E essa atualização do Brandão foi sensacional. Queria finalizar esse vídeo desejando boa sorte não. Gente que trabalha duro não precisa de sorte. Sucesso pro Brandão na próxima competição, Romênia Pro. Tamo junto, rapaziada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo Virou Notícia.